O Diniz vinha buscando incansavelmente a primeira vitória, desde a chegada ao Cruzeiro. É o que a torcida queria. É o que o clube queria. Eu estou falando clube, os homens que comandam, né? Aliás, o Marcos prometeu que traria a vaga final e cumpriu, hein? Não sei o que aconteceu, mas até a postura do Cruzeiro em campo estava diferente. E eu que sou muito apegado à questão psicológica, essa questão de postura em campo, de confiança, né, de ganho de potência, de perda de potência e tal. O Cruzeiro ganhou em potência, em confiança, né? A entrega foi muito maior, a disposição foi diferente, mas vamos lá. Então, 30 de outubro de 2024. Eis que o que eu acredito. Eis que o destino reserva para o Diniz, presta atenção, que a primeira vitória dele como treinador do Cruzeiro acontecesse num torneio continental que ele ganhou ano passado, campeão pelo Fluminense na Libertadores, que fosse num torneio continental e que fosse a maior vitória do Cruzeiro nos últimos 5 anos. Eu não quero ter razão. Nunca quis ter razão. Eu só quero ter esse espaço aqui para trocar uma ideia e debater com vocês. E aí eu falo de debate porque você depois do vídeo pode comentar aí, emitir sua opinião e sua opinião acaba virando conteúdo. Então, quis o destino que no dia 30 de outubro de 2024, o Diniz, buscando incansavelmente uma vitória, ele conseguisse essa vitória num torneio continental e que fosse a maior vitória do Cruzeiro nos últimos 5 anos. E de fato é, gente. Esse mesmo destino que eu acredito aponta para um moleque de 22 anos que vinha sendo criticado, assim como vários outros jogadores do Cruzeiro. Outro dia a gente estava falando das laterais que não estavam funcionando, eu cobrando aqui que o Wallace jogasse e se impusesse dentro de campo, e isso aconteceu, né? Que o Matheus Pereira e o Matheus Henrique, aliás, fez um grande jogo, que o Matheus Pereira, pelo tamanho que tem, o Matheus Henrique, que esses caras, contra um time que é fraco, que é o Lanús, mais fraco que o Cruzeiro, que esses caras se impusessem dentro de campo e que trouxessem a classificação. Porque o que a gente viu no Mineirão semana passada, e eu estava lá, é um negócio, sinceramente, deplorável, de postura, de organização e tal. E aí, o destino aponta para um moleque de 22 anos, que é o Caio Jorge, fala, vai lá, meu filho, resolve o jogo. E aí cai no pé dele, ele vai lá e resolve o jogo. Com muita persistência no lance, inclusive, tá? Ele vai lá e resolve o jogo. Aí esse mesmo destino, que eu acredito, aponta lá atrás para o Cássio, que lá no Corinthians vivia um péssimo momento, e não era culpa dele, e diz para ele assim, ó, vai lá, assina com o Cruzeiro. Assina com o Cruzeiro e esteja no gol do Cruzeiro, e esteja no dia 30 de outubro de 2024, fechando o gol para garantir a mais importante vitória do Cruzeiro nos últimos 5 anos, e lá estava o caso. Então, para quem acredita em destino, coincidência e acaso, tá aí, estou falando de destino. Para mim, o destino reservou isso. E esses caras estavam lá. Eu estou citando os 3 porque um fez o gol da vitória, o outro fechou o gol lá atrás, outros jogadores estiveram muito bem no jogo, mas eu estou citando esses 2 jogadores. E estou citando o Diniz, porque o Diniz já vinha buscando essa vitória e trabalhando incansavelmente no dia a dia do Cruzeiro para conseguir não só essa vitória, mas para trazer uma classificação na principal vitória dos últimos 5 anos. E foi. O Cruzeiro está na final da Copa Sul-Americana. E é importante destacar que o Cruzeiro chega à final, independentemente de quem seja o adversário. Eu não sei se será o Racing, eu acho que está mais para o Racing, ou se será o Corinthians. Independentemente de quem seja o adversário, o Cruzeiro chega em absoluta igualdade de condições com qualquer um dos 2. E aí é 50% total para cada lado. Ah, vaselina, não tem nada de vaselina. É uma verdade e eu sei que vocês me dão razão. O Cruzeiro está a um jogo de voltar a conquistar um título internacional, de tantos outros que ele já conquistou, de quebra, garantir vaga na Copa Libertadores do ano que vem, que é um plano que estava pelo Brasileiro, mas agora está mais perto de acontecer pela Sul-Americana. Então, de ganhar um título internacional, de quebra levar uma vaga a Libertadores do ano que vem, colocar dinheiro no caixa,
sabe? A um passo de escrever mais um capítulo de uma história que dispensa maiores detalhes e comentários. O Diniz, que incansavelmente buscava essa vitória, poderia ter acontecido essa vitória lá atrás, em qualquer outro jogo, mas não. Veio acontecer exatamente no principal jogo da temporada até aqui, para o Cruzeiro. Então, você que é torcedor celeste, o Cruzeiro está de volta à decisão de um torneio continental. Reafirmo, em igualdade de condições com qualquer que seja o adversário, você pode comprar o seu pacote, pode seguir para o Paraguai e pode acreditar. Por quê? Eu não posso duvidar, primeiro, de tradição, para quem acredita, tem gente que acha que isso não vale nada, eu acho que vale, em tradição. Eu preciso acreditar, para esse jogo da final, independentemente de quem seja o adversário, no treinador que o Cruzeiro tem, atual campeão da Copa Libertadores, acreditar no gigante Cássio, campeão mundial, dos maiores goleiros da história do futebol brasileiro, acreditar num lateral que passou outro dia pela seleção, acreditar no lateral esquerdo, que é o Marlon, que joga muita bola, acreditar nos zagueiros que estiveram muito bem contra o Lanús. Porra, falha inerente ao processo, meu irmão. Sabe, o adversário, por mais limitação que tem, ele vai atacar e uma hora ou outra vai colocar à prova a dupla de zaga. Esteve firme, esteve bem. Romero dispensa comentários, esse aí sobra em disposição. O Wallace fez um bom jogo, Matheus Henrique um grande jogo, Matheus Pereira precisa mais, mas a gente sabe do que ele é capaz. O Veron parece que nas mãos do Diniz ele vai entregar aquilo que a gente esperava dele desde a chegada. Que bom ver o Lautaro de volta e que bom assistir ao Caio Jorge com 22 anos de idade, definindo um jogo e sendo fundamental na sequência, na disputa desse título. Por quê? Tem uma coisa que eu sempre digo aqui, não pode ser, em hipótese alguma, desconsiderada. Confiança. Confiança. Você sai de uma vitória que te coloca na final, você vai confiante. E agora vocês podem ter certeza, eu não sei o que vai acontecer com o Cruzeiro no Campeonato Brasileiro, mas essa vitória tira o ranço, tira o peso exatamente da falta dela. E aí, confiança, leveza, esses caras voltam da Argentina mais leves e esses caras voltam com mais confiança. Então você, torcedor do Cruzeiro, pode seguir para o Paraguai, porque tem Cruzeiro na final da Copa Sul-Americana e tem Cruzeiro com totais condições de definir e com totais condições, inclusive, de levantar mais um caneco e meter na galeria, que aliás o Matos disse que está precisando ser mostrada lá dentro da toca. Então é o seguinte, méritos totais a todos, mas em especial ao Diniz, que buscava e conseguiu a primeira vitória no jogo mais importante dos últimos 5 anos. Ao Caio Jorge, que fez o gol, 22 anos, personalidade, persistência, foi lá e matou o jogo. E ao gigante Cássio, que quando estava de frente para o atacante, foi lá e fechou o gol e fez a defesa mais importante do jogo. Eu quero exaltar o Cruzeiro Esporte Clube. Eu acho que a instituição precisa de ser exaltada acima de qualquer nome. É claro que na ordem a gente precisa de falar nomes dos jogadores, de todo o elenco, destacar a participação dos jogadores que chegaram na janela de transferências na fase de mata-mata. O Cruzeiro fez 7 gols na fase de mata-mata da Copa Sul-Americana, 7 gols marcados pelos reforços, mas os reforços chegaram depois que o grupo conseguiu se classificar a duras penas, é verdade, na fase de classificação. Eu acho que é uma vitória de todo o elenco, do Diniz, que finalmente venceu a sua primeira partida. Acho que num roteiro, se o cruzeirense tivesse que escolher uma partida para o Diniz vencer nos 7 primeiros jogos, seria exatamente a partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro retorna a uma final de uma Copa Continental depois de 15 anos. O Cruzeiro que ontem, no dia 30 de outubro, há 4 anos atrás, o Cruzeiro estava jogando contra o Paraná na Série B e deixando o Z4 da Série B, há 4 anos atrás. O Cruzeiro está tentando não escrever uma história. O Cruzeiro está tentando tomar como posse a história que foi roubada, que foi subtraída por homens que administraram o Cruzeiro de uma forma a levá-lo
até onde ele conseguiu chegar. Então, eu penso que somente o torcedor do Cruzeiro tem a capacidade de dar o real sentimento ou do que significa essa classificação. Muitos talvez vão tentar menosprezar os adversários ou talvez a própria campanha, mas aí eu digo para você, torcedor do Cruzeiro, para isso, faça como o Matheus Pereira faz quando marca os gols. Tampe os ouvidos e você é quem deve dar o real significado do que significa o Cruzeiro chegar na final da Copa Sul-Americana 2024. Todas as vezes eu peço para que eu seja uma figura iluminada e equilibrada, assim como o Valu. E que eu sorria menos, mas eu não consigo, porque as pessoas são diferentes. Então, o Thiago Fernandes, quem é o dono da SAF do Cruzeiro? Pedro Lourenço. Quem contratou o Caio Jorge? Pedro Lourenço. Quem contratou o Matheus Henrique? Pedro Lourenço. Quem contratou o Lautaro? Pedro Lourenço. Quem contratou o Alas? Pedro Lourenço. Então, por favor, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, HG. E assim, eu vou começar para falar sobre esse jogo de ontem, focando justamente no que você está focando, que é a importância da atual gestão à frente do Cruzeiro. Como mudaram a mentalidade tão rapidamente? Um Cruzeiro que até o início do ano não conseguia avançar na primeira fase da Copa do Brasil, para um Cruzeiro finalista de Copa Sul-Americana. Um Cruzeiro com a grande chance de ganhar um título internacional com apenas 6 meses de gestão, que é o período que eles vão completar até o dia 23 de novembro. Então, é preciso exaltar o Pedrinho, é preciso exaltar quem está hoje à frente do Cruzeiro. Valuzinho, que já fez tantas duras críticas a essa gestão, ele está se rendendo aos poucos. Não, ele só um instante. Ele sabe. As críticas foram justas ou injustas? As de terça-feira passada, a segunda que nós fizemos, foram justas. No seu as conceito. Anteriores, não, as anteriores não. Os caras mudaram o panorama do Cruzeiro. Mudaram o contexto do Cruzeiro. A gente fala hoje em Cruzeiro respeitado na América do Sul inteira. A gente fala hoje no Cruzeiro disputando um dos principais títulos do continente. E isso precisa ser enaltecido. Os caras foram importantes pra caramba para essa mudança. Inclusive, importantes na contratação de um jogador que o meu amigo Stefano Popó, ontem, pós-gol, eu mandei para ele uma mensagem. O que é que você mandou? Ele fez duras críticas ao cara que tem 4 gols pelo Cruzeiro na Copa Sul-Americana. Ao cara que mudou completamente o ataque cruzeirense. Esse Caio Jorge, ele sabe que ele estava ali exaltando agora. Ele falou, né, esse Caio Jorge não joga em lugar nenhum. Esse Caio Jorge não é nada demais. Eu prefiro 1000 vezes o Dineno a esse Caio Jorge. Tá aí. Entregou o Cruzeiro em uma final de Sul-Americana com um gol importantíssimo. Bom, eu acho que pros haters deve estar doendo demais, né? E tipo o Popó. Não sabia que o Donos da Bola estava permitindo que verdades fossem ditas aqui. É um Você não disse isso? Né? É um programa tão respeitado. Você não disse tem isso? Tanta informação. Você não disse o programa tem isso, tanta informação Popó. com responsabilidade. Eu fiz críticas ao Caio Jorge, eu não achei uma contratação de fato. Você comparou ele ao Wesley Gasolina. Para, enfim. Nesse mesmo lugar. Se ele falar, Thiago, você atrapalha demais o programa, Ele cara. comparou o cara ao Wesley Gasolina nesse mesmo lugar. Quê? Eu tava aqui? Tava apresentando. Ah, porque o André fica conversando comigo. Não, eu não comparei ao Wesley Gasolina como jogador, comparei pelo fato deles terem vindo juntos. Que loucura. O Gasolina veio da Juventus. O Gasolina foi contratado vindo da Juventus, assim como o Caio Jorge. Eu só quis naquela época dizer que um jogador ser contratado vindo da Juventus não necessariamente significa que ele seja algo realmente extraordinário. Eu fiz críticas ao Caio Jorge, sim. Acho que naquela época, inclusive, a maioria concordou comigo em relação a isso. Eu sigo achando que, como centroavante, o Dineno é mais jogador do que o Caio Jorge, eu tenho isso pra mim. Eu acho até uma comparação injusta isso que o Thiago faz, porque nós estamos falando de um jogador que tá machucado. Não tem como a gente colocar... pois é, e foi pela primeira vez que isso aconteceu na carreira dele, inclusive. Foi um grande azar do Dineno. Agora, que o crescimento do Caio Jorge é visível é fato. Tá na tela, inclusive, os números. Exatamente. E que ele é importante muito para esse time é fato. Inclusive, no ataque ontem, eu gostei muito da atuação dele. Para mim, foi quem deu a mais... Foi o atacante que mais foi dinâmico na partida. Ele buscava o jogo, ele infiltrava, ele fez um gol, um oportunismo muito grande num chute que o Verón tenta encobrir o goleiro em pé e a bola sobra para ele consegue finalizar 2 vezes. Então, assim, o Caio tá crescendo, ele tem potencial para mais. Eu só não concordei que ele foi, na época, uma contratação para chegar e resolver o ataque do Cruzeiro. Resolveu, Popó? E não resolveu, Tá porque o Cruzeiro continua tendo um problema grande de ataque. Os números mostram isso, o Campeonato Brasileiro Tá resolvendo, mostra isso. Popó? Agora, que ele tem um lastro para crescer é um absurdo. Tá em que planeta, Popó? O cara tá resolvendo. Não tá resolvendo? O jogo de ontem quem resolveu? O Cássio, seu silêncio responde. Caio Jorge e o Cássio. Exato, mas no ataque alguém precisava resolver, não tinha como o Cássio resolver. Daqui a pouco eu quero ouvir o Elton, porque é o seguinte, poucas vezes
Aliás, ontem o Thiago me questionou depois do programa, falando sério, sem zoeira. O Thiago me questionou no programa se eu havia ficado chateado com vocês ontem aqui. Perguntei, deixa eu falar, porra! E ele achou que eu... Aí ele estava sorumbático porque achou que eu estava com raiva. Eles não conhecem nós, Eles não sabem o que é Niterói e Pombal. Pois é. Eles não conhecem. Não, vamos falar da classificação do Cruzeiro, do feito do Cruzeiro Esporte Clube e parar com a bobagem de tentar polarizar quem fez isso, quem fez aquilo. A gente tem que pensar no sofrimento que já existiu dentro da torcida do Cruzeiro, que hoje eles querem entender e curtir um grande feito. Eles foram na Argentina, eles venceram o Lanús, passaram por cima por todas as dificuldades. Esse time foi um time pressionado desde a primeira fase da Copa Sul-Americana. Ele chega na Sul-Americana, ele volta a uma grande decisão continental desde 2009. Estamos falando de 15 anos. Ou seja, tem jovens aí de 20 anos que estão acompanhando a gente que não viveram esse momento, não sabem o que é viver esse momento e vão ter a oportunidade de, no dia 23, ganhar um título sul-americano. Temos que exaltar os jogadores que estavam em campo, os funcionários que sofreram aqui em Belo Horizonte, a torcida principalmente, que esteve ao lado dessa equipe nas boas e nas ruins. É isso que precisa ser exaltado. Parabéns ao Cruzeiro Esporte Clube. Parabéns a todos que passaram no Cruzeiro e formaram isso. O Alexandre Matos, que foi citado aqui por muitos como o super-herói, lembrou do Ronaldo lá. Pediu para o Ronaldo, se tiver aqui no Brasil, pegar e estar presente nesse momento, de ir ao Paraguai, de bater palma para o Cruzeiro, de torcer para o Cruzeiro, de vestir a camisa do Cruzeiro. Então é isso que precisa ser exaltado. Mas fundamental em tudo isso que a gente falou aqui é o torcedor. Torcedor do Cruzeiro, parabéns. Curta esse momento, viva esse momento, se emocione por esse momento, chore, abrace esse momento, porque é isso aí que precisa ser enlatado. Não é ficar olhando e fazendo música para quem comprou, para quem vendeu. Eu acho que não é isso, não é nosso papel. Não é isso que a gente tem que fazer. O torcedor tem que vivenciar esse momento, curtir, vibrar pelo gol do Caio Jorge, pela vitória construída, pela defesa do Cássio maravilhosa. É isso que tem que ser exaltado. Dirigente é sempre segundo plano. Mas, primeiro plano é tratar a instituição com respeito. Independente se é A que comprou, se é B que vendeu, se é C que voltou a comprar. Essa é a minha opinião. Parabéns, torcedor do Cruzeiro, e parabéns, Cruzeiro Esporte Clube, que existe há muito tempo. É uma instituição centenária que não deixaram acabar. Como o Cruzeiro, o Valu bem lembrou, em 2020, na mesma data de ontem, ele estava saindo da zona de rebaixamento do Z4. Então passa Da Série por B. toda uma da Série B. Importante lembrar. Isso. No seu segundo indo para a ano. Série C. Então, assim, é toda uma construção. E para com esse papinho. Mas você sabe por quê? Para com esse papinho que embrulha o Você estômago. sabe por É isso aí, torcida celeste. Estamos na final da Copa Sul-Americana. Que notícia espetacular para o torcedor cruzeirense. Temos que parabenizar todos. Uma ótima notícia. Torcedor cruzeirense, foi a primeira vitória do Fernando Diniz de muitas à frente do nosso Cruzeirão. Essa que é a verdade. Sabemos que foi um jogo muito difícil, só que o Cruzeiro foi lá e conseguiu, teve competência e conseguiu voltar para o Brasil classificado para a final da Libertadores, que será lá no Paraguai. Vamos para cima do Racing com tudo. Cruzeiro tem que ir para cima do Racing com tudo em busca dessa grande classificação, que será uma classificação histórica. O torcedor cruzeirense merece. Depois de ver tudo que aconteceu com essas péssimas gestões que já passaram à frente do Cruzeiro, que esses caras teriam que estar presos, né? Cruzeiro dá a volta por cima e chega a uma final de Copa Sul-Americana em 6 meses de gestão do presidente Pedrinho, né? Alexandre Matos, o Pelaipe e companhia. Então, assim, eu tô muito feliz. Vamos torcer para que o Cruzeiro consiga, né, conquiste esse título inédito para o bem de toda a torcida cruzeirense. Então é isso, galera. Se inscreva no canal, deixa o like e até a próxima!